Dir-se-ia que nós tínhamos ajustado os discursos, porque eu não posso confluir mais com a visão do Sr. Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe. Primeiro, na visão que tem sobre a África. Recordo-me sempre de, sendo então líder da oposição, de ter ido a Portugal um dos mais notáveis estadistas europeus da época. Foi recebido pelo Primeiro-Ministro, hoje Secretário-Geral das Nações Unidas, Engenheiro António Guterres, e depois foi recebido pelo líder da oposição. E nós dissemos, em termos ajustados, exatamente o mesmo. O futuro era, em larguíssima medida, africano. Era a África. E aquele estadista que tinha conseguido fazer na sua pátria e na Europa uma revolução silenciosa, perguntou-me, mas, professora, combinou com o Primeiro-Ministro o discurso? Combinaram aquilo que me queriam dizer? Não, não combinamos. O que é que o Sr. Primeiro-Ministro lhe disse? Não, o Primeiro-Ministro disse exatamente o mesmo sobre a importância de África no futuro. Estávamos no ano de 1996, há 22 anos. E, portanto, quando Vossa Excelência fala da realidade africana no presente e no futuro, eu não posso concordar mais na diversidade dessa realidade. E ainda concordo acrescidamente quando fala da importância de São Tomé e Príncipe. Porque a África é a África e São Tomé e Príncipe têm um papel muito específico e muito importante. Há um papel que decorre da sua situação geoestratégica e geopolítica, que decorre da sua proximidade relativamente a uma subárea, uma área, como queiramos, regional, em crescimento, que decorre da sua capacidade de ser plataforma entre várias realidades económicas, sociais, políticas e culturais. E depois, não esqueçamos isso, da proximidade que temos, da proximidade recíproca que temos, que não é tanto e sobretudo passado, é presente e é futuro. É presente e é futuro. E por isso, aquilo que vos venho falar brevemente hoje, porque sei como são os empresários, para eles tempo é dinheiro, têm uma noção do tempo ainda mais aguda do que tem o comum dos políticos. Aquilo que vos venho falar é muito simples. Da importância do papel português em tudo o que tem a ver com as condições de grande futuro de São Tomé e Príncipe. Normalmente, quando um empresário olha para uma sociedade, para uma economia, e fala naquilo que são custos de contexto, traduzido de uma forma mais acessível, os pressupostos para investir, para acreditar, para ficar, para apostar no futuro, aí se encontra a estabilidade política e institucional. Quando acompanhado do respeito do Estado de Direito Democrático, melhor ainda. Quando acompanhado da estabilidade social, melhor ainda. Mas depois subimos a estabilidade cambial. E como aí, Portugal, à sua medida, tem há muito contribuído para fortalecer a estabilidade cambial monetária são tomense. Depois da permanente adequação da administração pública aos desafios do tempo. E aí Portugal começou a fazer, mas pode fazer mais e vai fazer mais em termos de reforma da administração pública são tomense. Em terceiro lugar, a justiça. Como a justiça é importante a ótica dos empresários e do desenvolvimento económico e social. Já começou, mas pode aprofundar-se, o contributo português em matéria de reforma da justiça. Mas se pensarmos a médio e longo prazo, ainda mais importante é a educação. A educação e o aumento das qualificações. Um outro professor como eu, sido acompanhado por um professor. O aumento das qualificações. E São Tomé é um bom exemplo.
E Portugal tem ajudado nesse bom exemplo. É um bom exemplo porque começa na educação básica e depois vai subindo até a aposta no ensino superior, não esquecendo o profissionalizante, e a aposta na ciência e na tecnologia, numa economia, numa sociedade jovens, muito jovens, onde a educação é penhor de desenvolvimento humano. Temos trabalhado neste quadro de cooperação, vamos continuar a trabalhar e vamos trabalhar neste quadro mais e melhor. Só que isto que correspondeu a uma fase, e uma fase essencial, porque é começar pelo princípio, é começar pelos fundamentos. Foi acompanhado por vossa iniciativa, empresárias e empresários, pela vossa própria iniciativa e dinamismo, e pelo vosso arrojo, e pela vossa capacidade de risco, de o assumir e de o manter. Isso foi acompanhado de uma presença empresarial. Simplesmente, sente Portugal, e quando diz sente Portugal, sente todo Portugal, sentem os portugueses, sentem todos os órgãos de soberania, sente o Presidente da República, sente o Governo, sente a Assembleia da República, que é chegado o momento de entrar numa nova fase. Se quiser, um novo patamar. Um patamar mais ambicioso, que não deita fora nada dos pressupostos essenciais, das pré-condições do crescimento económico e da justiça social, mas lhes adita uma realidade nova, lhes soma uma realidade nova. E essa realidade nova que se vai traduzir a quando a vinda do seu Primeiro-Ministro, ainda durante os meses que vão até a meados deste ano, se vai traduzir num acordo de parceria económica global entre os dois países, onde havia a iniciativa dos empresários, passa a haver, além disso, um acordo de enquadramento global, de definição de prioridades, de definição de formas de financiamento dessas prioridades, de definição de métodos e de calendários, alargando o campo de intervenção. Aqui já foi falado, alargando ao domínio do mar, que nos é comum, alargando à energia para além do que já se fez, alargando às infraestruturas para além do que foi feito, incluindo novas áreas, mas sobretudo com uma visão de conjunto. Perguntarão alguns, mas porquê é que se não começou por aí? Porque tudo tem uma lógica, e a lógica supunha que primeiro se fosse aos pilares, aos fundamentos, e depois se desse este passo. E é este passo que corresponde àquilo que são as aspirações de Vossa Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, do seu Governo, do povo são-tomense. Mas há as aspirações também do Presidente português, do Primeiro-Ministro português, da Assembleia da República, do Governo português, dos portugueses. É esse passo que vai verdadeiramente marcar uma nova fase no nosso relacionamento, que tem, além do mais, um potencial enorme. É ir para além do bilateral. Pode enquadrar-se numa visão que seja revitalizadora no quadro da CPLP. No quadro da CPLP. Por constituir um exemplo. Por constituir um precedente. Por constituir uma nova fórmula de enquadramento e de entendimento entre os Estados. Mas entre os Estados e as sociedades. Porque a ideia é que essa parceria seja uma parceria global. E por isso, empresárias e empresários não estão fora da parceria, estão no centro da parceria, estão no núcleo duro dessa parceria, inevitavelmente. E termino, naturalmente, como fez o Sr. Primeiro-Ministro, com uma referência dirigida a vós. Estamos aqui
neste nosso encontro por uma razão muito simples. Porque houve quem viesse, apostasse, arriscasse, aguentasse, arrostasse, resistisse, acreditasse e ficasse. E ficaram. E pela vossa cara eu vejo que não estão arrependidas nem arrependidos. E às vezes se diz injustamente dos portugueses que não são resilientes, que não são pacientes e que não apostam no médio e longo prazo. Não sei se alguma vez o foram, mas penso que não. Mas se o foram, não o são certamente agora. E não são aqueles que aqui estão. E não são os seus parceiros são tomenses que aqui estão, empresárias e empresários. São o contrário disso. E, portanto, neste sentido, estamos a viver um momento histórico. Mas que não é um instante, é um momento. Há uma diferença. Instante era se fosse a visita do Presidente da República. O momento é muito mais do que isso. É a visita do Primeiro-Ministro. É a missão empresarial alargada que virá com ele. É o acordo de parceria económica global que será celebrado. E é aquilo que será feito nesse novo momento histórico. Valeu a pena, Sr. Primeiro-Ministro, de quando em vez cada um de nós ter à sua maneira um ou outro momento de angústia existencial, ou pelo menos de acicate antecipatório, nem que mais não seja para poder dizer que teve razão histórica, mesmo quando aquilo que estava por fazer estava já pensado e previsto, de todo modo não interessa. Se isso for bom para São Tomé, tanto melhor, porque é bom para a nossa relação fraterna, Portugal, São Tomé, Portugal. E essa é a razão de ser, daqui estar, o Presidente da República Portuguesa. Muito obrigado.